Esse vídeo hoje vamos trazer aqui, gente, uma análise muito interessante, mais uma sobre o Bahia e o triunfo diante da equipe do RB Bragantino. Além disso, vamos trazer também aqui Talisca com Neto. Inclusive, vou trazer para vocês mais uma informação. Para completar, tem pelo visto um retorno ao nosso elenco. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal. Bora Bahia, vem com a gente. Fala, Nação Tricolor, um abraço para vocês que seguem a gente aqui no canal Bora Bahia e hoje é mais um Plantando Bara, mas antes disso uma dica bem legal, porque tem Super Mundial e tem Super Mundial na Inplay, gente, tá aqui, chega junto, clique no link que tá fixado no primeiro comentário também na descrição do vídeo, ou baixa o aplicativo de graça pelo sistema Android, ou se preferir aponte a câmera para esse QR Code que você está vendo. Fez isso, faz seu cadastro, é de graça, ganha 1000 moedas de graça e já pode se inscrever em vários campeonatos com detalhe, tá? Premiação especial, 1 milhão de moedas tá aqui, primeira rodada especial, o Super Mundial, início do Mundial também está aqui, tem várias possibilidades aqui para você, início do Mundial está aqui também, inclusive aqui com o time de Messi, Inter Miami, tem vários jogos, então chega junto aí, é simples, você faz as suas escolhas, não é bet nem casa de apostas, é algo muito simples para você participar, é um fantasy game, e aí acertando ganha moeda, e ganhando moeda você vai trocar moeda por dinheiro de verdade. Tá aqui, inclusive, 500 mil moedas, 500 reais, 1 milhão de moedas, R$ 1.000. Então chega junto aí, você se diverte, é tudo muito seguro, ainda ganha um extra, e esse dinheiro vai exatamente para a sua conta. Mas vamos para o assunto de hoje, a gente começa trazendo informação sobre retorno, tá aqui, gente. Tá aqui, informação sobre retorno, nosso querido Fefo Noronha trouxe, e a página Voo de Bahia está aí reproduzindo. Rian, que estava emprestado ao Conor Moritz, da Ucrânia, retorna ao Bahia no fim deste mês. Já no Brasil, ele não deve voltar ao futebol ucraniano e busca definir o seu futuro, seja no Esquadrão ou em outro clube. Tá aí, gente, jogador, inclusive, é bom que se diga, jovem, jogador que pode ter uma perspectiva no Bahia, quem sabe, né, jogador que tem sua qualidade, é bom que a gente deixe isso muito claro, é um jogador que não teve uma sequência aqui no Bahia, tem apenas 23 anos, e eu pensaria com carinho. Eu, de repente, com esse time do Bahia melhor estruturado, eu pensaria em dar alguma oportunidade para ele, ficar ali como opção. Claro que está congestionado ali, tem Juba, tem Borduque, tem também Zé Guilherme agora que foi bem, mas eu deixaria assim, até porque é um jogador polivalente, pode jogar um pouco à frente também, um jogador que se dedica bastante, mas vamos ver, né, que ele seja bem-vindo e que ele, de repente, quem sabe, né, nos surpreenda e reforce o nosso elenco. Tá, a informação falar sobre isso agora é a respeito dessa partida envolvendo o RB Bragantino e Bahia, triunfaço do Bahia, e desta feita a ESPN destacou, vamos trazer aqui, gente, os principais trechos, tá aqui, vamos ver. Aos 11 minutos, né? Nada a questionar, né, nessa expulsão. Aí a gente tá vendo, e depois o Bahia faz um gol aos 40, um aos 51, e 45 mais 6, né, 51, do primeiro tempo, que geralmente a gente usa 51 para 16 do segundo, né? Mas foi ainda no primeiro tempo. E Michel Araújo na segunda etapa fazendo 3-0, Mari. Pois é, e aí o Bahia, ele é o exemplo oposto do que o André trouxe do Fortaleza, né? Porque o Bahia, ele tem essa capacidade da contratação e agora está se mostrando ter sido de fato um mercado ali assertivo, enfim, com Puga hoje que deu assistência, o William José também que deu assistência. Então, para além do trabalho do Rogério, o Bahia também conseguiu essa movimentação de mercado que já vinha da temporada passada, com um ótimo quarteto ali de meio de campo, e aí adicionou peças que de fato o Rogério agora tem uma outra dinâmica de equipe para poder de fato mexer e contar com esses jogadores. Então ele pode substituir, os jogadores permanecem, o William José está agora, né, dando muito resultado para o Bahia, e desde a expulsão o Bahia não saiu mais do campo de ataque. Foi muito difícil para o Red Bull Bragantino sair para o jogo, a expulsão de fato condicionou o jogo do Red Bull, que além de perder uma peça importante do seu sistema, ele ficou, né, muito refém do que o Bahia deu ali de proposta de jogo, e aí o primeiro gol é um golaço, né, da associação de jogadores ali muito inteligentes, de Roberto Ribeiro, William José, enfim. Então é um time muito bem trabalhado pelo Rogério, resultado justo. André, grande resultado do Bahia e a forma como o jogo se desenrolou explica muito do que aconteceu, e não é sempre que o time da casa tem um jogador expulso com 10, 11 minutos, né? E aí tudo que se vê depois tem a ver com essa expulsão, é óbvio, né? Mas também acontece, e com muito maior frequência, independentemente de quando acontece a expulsão, é o time que tem um a menos não conseguir fazer valer essa superioridade numérica e acaba não conseguindo ganhar, acaba não conseguindo empatar quando está perdendo. Isso é muito frequente no futebol. O Bahia foi impiedoso. Ele aproveitou ao máximo a situação de um homem a mais e não havia dúvida muito cedo no jogo em relação a quem seria o vencedor. A questão era de quanto, né? Era uma questão só de diferença de gols. O Bahia que tem a pretensão de ser um time
a cada ano que passa nessa nova estrutura internacional, a qual ele pertence, um time maior, né, aqui no Brasil, um clube e um time maiores aqui no Brasil e na América do Sul, porque existem, óbvios, planos sul-americanos, precisa, além de fazer bons elencos e melhorar esses elencos a cada ano, investir na sua comissão técnica, que é o que tem feito, mas se comportar como um time de muita ambição. E quando você sai de casa, vai a um dos melhores times do campeonato em termos de pontuação e aproveita uma situação justa de expulsão e inferioridade numérica do mandante, é isso que o Bahia fez, que você tem que fazer. Então é um ótimo resultado, com esse sabor e com essa vitória, o Bahia vai para a parada com uma outra sensação e assim, é para prestar atenção, não só no Red Bull Bragantino, que não tem motivo para se abater com esse resultado e deve continuar fazendo um bom campeonato, como o Bahia também. Vamos seguir aqui o esporte. Aí, gente, bacana, né? Bacana, análise bastante contundente, objetiva, clara, exaltando o Bahia mais uma vez, e é fato que eles estão dizendo, atenção no Bragantino, mas também no Bahia, mas é isso, né? Não precisam também ter muita atenção no Bahia, não, que o Bahia faça o seu futebol, e sobre um a mais é que eu falo sempre, o jogador expulso, ele condiciona, mas não determina o resultado. Qual foi a vantagem? A vantagem é que o Bahia é um time propositivo e com qualidade, e aí quando você tem um espaço a mais, você sabe aproveitar. Se o Bahia fosse reativo e não soubesse jogar de forma propositiva, teria dificuldade mesmo com um a mais, mas um Bahia criativo, um Bahia que joga de forma propositiva, construindo o seu jogo, tendo espaço, tende realmente a aproveitar muito bem a vantagem como fez. Então é isso, que a gente siga adiante e que a gente usufrua cada vez mais desse Bahia que cresce a cada temporada. Para completar, vou trazer aqui um trecho de Neto com Talisca, que inclusive vou repercutir a situação envolvendo ele. Neto fala sobre o Corinthians, vou falar até um pouco sobre isso também, a informação que eu vou trazer para vocês, mais uma sobre Talisca e Bahia. Tá aqui, gente, vou trazer o trecho do programa. Antes disso, vamos lá, nosso convidado Talisca, levanta aí, Talisca. Taliscão. E jogar no Corinthians, rapaz. Esse goleiro, jogar no Corinthians, irmão. Jogar no Corinthians vai ver o que é o Corinthians, Talisca. Talisca, obrigado por você estar aqui. Obrigado. Parabéns pela sua carreira incrível. De não ter sido um jogador conhecido, badalado aqui no país, e que fez a carreira de uma maneira brilhante, né? E que hoje, a gente que faz muito o campeonato, e que a gente fazia o campeonato do Al-Nassr, a gente já estava sabendo de você, e muitas vezes a gente achava que você tinha que ser convocado para a seleção brasileira como meia esquerda. A gente já falou aqui muitas vezes. E acho que ainda tem condições daquilo que você está fazendo. Obrigado por você estar aqui, uma coisa incrível. Tá cheiroso, Negão. Negão cheiroso, né? Tá aí com o Souza, com maravilha. E a gente tá honrado da sua presença aqui e da sua carreira internacional. O que muitas pessoas olham você. Opa, eu posso também. Né? Obrigado, viu, Talisca? Prazer é todo meu, né? Estar aqui com vocês. Eu acho que eu sou fã do programa. Já falei aqui nos bastidores, porque eu acompanho todos os dias. Vejo os cortes, vejo as matérias, as perguntas, a resenha também. Eu acho que Souza, Veloso, aqui, Cascão, também, toda a galera aqui. É um prazer imenso estar com vocês aqui. Que legal. Talisca, você saiu do Al-Nassr, mas ao mesmo tempo a gente imaginava até que você poderia vir para o Flamengo, para o Corinthians. Sim. Daquilo que você está jogando no Palmeiras, São Paulo. Você podia vir qualquer time, cara. Sim. Santos. Mas a gente sabe que a grandeza em relação à parte financeira desses outros clubes é uma coisa que não que não cabe hoje aqui, né, Veloso e Souza? Hoje, até que os jogadores ganham muito bem hoje aqui. Mas eu acho que isso. A sua ida, né? Porque tá aqui, ó. Vou ler aqui, ó. Anderson, desgraça, Souza Conceição. Anderson é o ex-marido da minha mulher, né? A coisa desgraçada. Porque você pensa que o cara dormiu com sua mulher, é duro, né, cara? Não é fácil, aí você fica com a cabeça no trevo, né? Você, por exemplo, não foi o primeiro namorado da Cris, né? Você foi o primeiro namorado da sua mulher? Não. Então você fala, mas que aquele desgraçado tinha que eu não tenho? Aí, né? Que tamanho que eu chinelo? Não é verdade? Mas eu agradeço ele, porque a partir da separação, hoje eu sou uma das pessoas mais felizes do mundo. E esse é o meu grande amor. 1,90 m, canhoto, meio atacante, ou ponta. Para mim, eu gosto mais de meia esquerda ou de segundo atacante, no meu entendimento, daquele que eu vejo. Nasceu em Feira de Santana, feirense, passou por Bahia, Revelado, Benfica, Portugal, Besiktas. Pensa que é fácil chegar lá? Não é fácil não, gente. E as crianças que estão aqui, depois eu vou mostrar, em relação ao skate hoje aqui, né? Não é fácil. Ganzu, né? Ganzu, que pronuncia? Guangzhou, né? Da China, Al-Nassr, da Arábia Saudita, atualmente no Fenerbahçe, que é uma loucura. Fenerbahçe. Tá falando você não tem ideia. É pior que só tem um lugar aqui nesse país que deve se igualar, que é Paysandu e Remo. Não é Corinthians, Palmeiras, Guarani, Ponte, não é Grêmio. Deixa eu falar, é só Paysandu e Remo. Que, por sinal, eu sou remista, diga-se de passagem. Que é uma coisa absurda, Veloso. Os caras são loucos. Tá falando. Não, você não tem ideia. Jogou com o Cristiano Ronaldo, Pepe, Quaresma, Wagner Love, Zeco, Luizão, zagueiro e Obina. 9 títulos. Campeonato Baiano de 2014, Campeonato Chinês 19, Campeonato Turco 16-17, 2 Campeonatos Portugueses 14-15, 15-16, 2 taças da Liga Portugal 14-15, 15-16, Supertaça Cândido de Oliveira de 2014, Taça da União de Futebol Árabe 2023-24, treinado por nós, muitos treinadores. E o Talisca vai conversar muito com a gente, porque essa carreira veio tudo, sem dúvida nenhuma,
do Bahia, Bahia. que é uma coisa, bora Bahia, bicampeão brasileiro, que meteu 3-0 ontem, fora o chocolate, no Bragantino. O Bahia foi uma escola maravilhosa para você, Paulo Robson, né? Você pega Zanata, Luiz Henrique, Ronaldo goleiro, Bobô, Charles Centroavante, Bobô, né? Muita gente boa. Para mim, o que eu mais gostei era o Bejoca. Bejoca é monstro. Bejoca ele simplifica e descomplica e complica o que o Bahia e que o Clube Esporte Bahia faz, que é bicampeão. O Bahia foi muito importante para você nisso aqui da sua carreira? Com certeza, então. Acho que a minha trajetória toda começa lá na divisão de base, em 2009, quando eu cresço ali na divisão de base. Acho que agradeço a oportunidade que o Bahia me deu e acho que a minha trajetória é muito linda e espero voltar um dia. Mas antes você tem que passar pelo Corinthians. Antes você tem que passar pelo Corinthians e depois você sai rápido. Você tem muita bola para jogar ainda. Tá aí, gente, né, tá querendo, né, aí, e quem não quer, né, Talisca no seu time, tá aí Talisca com a carreira realmente bastante interessante, ainda que não tenha se projetado nos principais mercados do futebol europeu, mas tem muita qualidade, né, foram escolhas, né, ele inclusive arcou com a consequência disso, provavelmente o nome dele na seleção, além de outras questões, né, reduziu um pouco aí o apelo em razão dos mercados que ele jogou. E sobre a informação que eu ia passar para você é o seguinte, Neto fala sobre o Corinthians, você se lembra, o Talisca falou certa oportunidade, que também tinha um apreço pelo Corinthians, e pensaria em jogar no Corinthians, depois do Bahia. Gente, o que eu posso fazer de informação é sempre informação de momento, até porque no futebol tudo é muito dinâmico, as circunstâncias mudam, e aqui é informação, gente. A prioridade de Talisca é jogar no Esporte do Bahia no Brasil. Inclusive, hoje, com toda a mudança, a gente, vamos ser realistas, né? O Bahia é mais atraente do que o Corinthians hoje em dia para um jogador de futebol que pensa aí em projeto esportivo. Desculpem, a voz falta um pouco. E que pensa em projeto esportivo, que pensa em estabilidade na carreira. Então, a informação aqui, reitero para vocês, Talisca, ele já enxerga, não que ele não enxergasse, mas com muita contundência, que o Bahia é o principal projeto para ele jogar quando vier aqui para o futebol brasileiro. Então, quem pensa em Corinthians, A, B ou C, esqueça. Isso não mais existe. É a situação de momento. Se daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, enfim, mudar, não sei. Mas a situação de momento, a informação, repito, para vocês é essa. A prioridade de Talisca efetivamente é o Bahia e que está acima, à frente, inclusive, do Corinthians. E sobre 2026, o que eu posso dizer até então, claro, nada certo, mas eu diria, pelo menos com base no que a gente andou escutando aqui a colar, é que pelo contexto atual, são boas as chances. Então, se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral, ajuda a gente chegar aos 80 mil inscritos e aproveita aí, gente. Faça o cadastro na Implay, que é de graça. Tamo junto, saudações coloridas e até a próxima.